Seja bem-vindo a mais um episódio do Filhos em Foco. Você já sabe que esse é um oferecimento da Educação Adventista no Centro-Oeste, um programa muito especial e nós já estamos no terceiro episódio. Se você perdeu, volta lá, assiste o primeiro e o segundo, porque os temas estão imperdíveis. E faz um favor também de clicar no link aí da descrição do vídeo e também se inscrever, porque você pode concorrer a brindes para o seu filho. Nós temos material didático, temos uniforme escolar e você não vai querer perder. Além disso, se o que nós falarmos aqui abençoar você e sua família, por favor, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você ama. Como você já sabe, você que já acompanhou os primeiros episódios, sabe que estamos recebendo alguém com uma larga experiência. Ela é terapeuta familiar, mestre em psicologia, mãe, esposa, a Dilene, que está conosco mais uma vez para esse momento especial. Muito obrigada, Dilene, por sua presença. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui de volta, nosso terceiro episódio, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. E o tema de hoje, Dilene, que nós vamos conversar um pouquinho, é um tema muito importante, como os outros também foram. Mas o meu esposo, ele tem uma frase que eu até acho engraçada. Ele diz assim: filhos são como videogame. A próxima fase é sempre a mais difícil. A gente sabe que quando os bebês nascem, a gente tem aquela euforia, queremos acertar, queremos fazer o melhor, e desde que eles vão crescendo, nós vamos acompanhando essa evolução. Mas quando eles chegam na adolescência, parece que a gente esquece tudo do que é ser pai, ser mãe. Porque eles têm opiniões próprias, porque os hormônios estão à flor da pele. Você tem filhos adultos, eu também, a gente já passou por isso. E eu quero dizer para você, pai, fique tranquilo, fique conosco nesse episódio, porque a gente sabe que não é tão simples lidar com adolescente, mas é possível. E essa jornada pode ser tranquila e leve, não é verdade, Dilene? E eu quero começar perguntando, que deve ser a pergunta de alguns pais que estão nos assistindo, quais são os principais desafios que os adolescentes enfrentam na atualidade? A gente sabe que hoje nós temos inúmeros desafios, mas os principais desafios que os adolescentes enfrentam atualmente. Bom, os adolescentes, eles enfrentam um desafio tremendo que é a pressão do grupo. É um desafio muito forte que acontece nesse período da adolescência. E isso leva muitas vezes eles a se distanciarem dos pais e se aproximarem mais dos amigos, trazendo para os pais essa ideia, esse sentimento de que os filhos não estão mais interessados nele, não amam mais como antes, e de que não sabem mais e não conhecem mais esses filhos, justamente porque eles estão mais próximos dos amigos, querem imitar mais, pelo desejo de ser aceito. Isso porque eles vivem 3 lutos nesse período da adolescência. É o luto pelo corpo infantil, eles estão perdendo o corpo infantil e entrando por um processo, uma fase de um corpo se preparando para a vida adulta. Então são muitas mudanças físicas nesse período que muitas vezes causam para eles insegurança, medo, traz desconforto e isso altera um pouco a dinâmica emocional deles dentro do processo de relacionamento. Um segundo luto seria o luto pelos pais da infância. Os pais continuam os mesmos naturalmente, mas todo o processo educativo não é mais como era antes. É exigido que eles agora tenham mais responsabilidade, é exigido deles agora que eles tenham mais, saibam dizer o que pensam. Então eles começam agora a assumir uma dinâmica que não era muito comum na infância. Tudo era responsabilidade do pai e da mãe. O pai e
a mãe que dizia, que pagava, que resolvia, que levava, que trazia. Agora eles têm que começar, né, a autonomia, que é exigida pelo grupo de iguais e que se eles não fazem, eles ficam meio longe do grupo. Esse momento em que eles vão se desprendendo dessa, para adquirir autonomia, também traz sentimentos de desconforto, de angústia, de medo. E também traz consequência para os pais. É esse processo de separação pelos pais da infância. E o terceiro luto é o luto pela identidade infantil. Eles deixam de ser crianças. Muitas vezes ainda nem sabem quem são, porque para fazer algumas coisas os pais dizem: você é muito pequeno para fazer isso ainda, muito novo. E para fazer algumas outras coisas os pais dizem: você já está bem grandinho para fazer isso. Então isso acaba gerando conflito dentro da mente deles, porque eles estão sempre inseguros, sem saber, né, o que fazer, de quem são de verdade, em que faixa etária são. Então eles precisam passar por o luto. Luto é perda. Então, perda do corpo, perda dos pais e perda da sua própria identidade infantil dentro de um processo de mudança para a idade adulta, chamado esse processo de adolescência. Então, todas essas mudanças e vivências são desafiadoras porque são desconhecidas, porque vem num momento em que fisicamente também está ocorrendo diversas mudanças hormonais e etc. E os pais também não estão muito confortáveis com essa mudança, questionam, pegam no pé e parecem não compreender muito que isso é um processo e que vai passar. Que bom. Nossa, são 3 grandes desafios. Sem dúvida. E certamente eles passam por isso de maneira que sofrem um pouco e os pais também ficam inseguros para conseguir entender tudo isso que está acontecendo. Um outro detalhe importante, e a gente já até comentou sobre isso em outro episódio, mas agora especificamente sobre os adolescentes, é a questão da comunicação. A gente sabe que hoje, principalmente pós-pandemia, muitos adolescentes têm se tornado aqueles adolescentes que permanecem muito tempo só no quarto, às vezes nas redes sociais, se sentindo sozinhos, querendo ter amigos, mas até sem saber o que fazer. E muitos deles se fecham. E a comunicação entre os pais, ela fica diferente. Às vezes as palavras diminuem, um pouco de irritação na voz. Os pais, de um lado, não querem invadir a privacidade, mas sabem que precisam tomar uma decisão, ou então cobram, brigam, e aí rompem de vez essa comunicação que já é tão escassa. A minha pergunta para esse bate-papo é: como nós podemos promover, e os pais que estão nos assistindo, uma comunicação aberta com esse adolescente, quando surgirem principalmente os conflitos e os desafios? Olha, tem um segredo muito legal para você construir uma boa comunicação com seu filho adolescente. É você entrar num processo de escuta ativa. Às vezes, quando a gente fala, você precisa ter uma boa comunicação com seu filho, você pensa que é falar bem com o filho. E eu acredito nisso na infância, né? Mas na adolescência, o processo de comunicação melhor se evidencia quando os pais, que são a parte madura, a parte mais equilibrada, a parte mais, né, experiente, oferece uma escuta ativa para os adolescentes. Então, eles estão dispostos a ouvir o que eles sentem, o que eles pensam, o que se passa dentro deles. Quando os pais oferecem essa escuta sem julgamentos, sem cobranças, sem ficarem apavorados, porque minha nossa, Já o meu... dando um sermão. Meu filho, você pensa isso? Que horror, eu não te eduquei para isso. Porque muitas vezes o problema dessa dificuldade na comunicação está na ansiedade dos pais. O medo de que o filho não seja aquilo que ele desejava que ele fosse. Então, se o pai cuidar um pouquinho com a sua ansiedade, com a sua angústia, vai melhorar a escuta. Ter paciência, é muito melhor saber o que está dentro do que conviver sem saber. Então, mesmo que não seja uma coisa muito que ele esperava, é melhor saber, é melhor ouvir. É melhor estar disposto a ver o que tem ali dentro, né? E estar presente na vida do filho favorece o processo de comunicação. O pai acredita nesse período que, como o filho, a criança,
ele cresceu e parece que está um pouco mais independente, e de fato está, né, no seu dia a dia, o pai também fica um pouco mais independente, mais livre. E muitas vezes o pai solta demais e não oferece a presença. E isso acaba distanciando a boa comunicação. Então, presença, paciência, escuta ativa, eu creio que são características importantíssimas para o desenvolvimento dessa comunicação. E principalmente numa família onde tem uma criança e um adolescente, geralmente nós pais olhamos um pouquinho mais para o menor, ele já está independente, e deixamos de lado coisas simples, como foi o seu dia, como você está na escola, o que você está pensando sobre tal situação. E mesmo que ele mereça uma orientação, quem sabe no momento da escutativa, é melhor só ouvir. Em outra oportunidade, volta aquele assunto para orientar. E aí vem uma outra pergunta, se eu posso dizer assim, né? O que a gente pode fazer de estratégia? Existem várias, né? Sair com o filho, quem sabe trocar aquilo que ele está fazendo por algo mais interessante. Mas diga aí pra gente, quais estratégias os pais podem usar para alcançar esse menino, para tornar esse adolescente mais próximo dele e, principalmente, para desenvolver a autoestima e até mesmo a resiliência. A gente sabe das dificuldades que os adolescentes enfrentam. Você colocou muito bem, Dilene. Eles querem se comparar com as pessoas, isso tem causado ansiedade. A gente sabe que nessa faixa etária, infelizmente, alguns têm desenvolvido depressão. O que os pais podem fazer para chegar mais perto? Você já deu algumas dicas, mas mais algumas seriam importantes e principalmente levantando essa autoestima, deixando essa criança olhar para frente e com certeza estar feliz no local onde ela vive, na escola onde ela está também. É muito importante a presença dos pais, como a gente falou anteriormente. E essa presença, ela ser real. Por exemplo, os pais podem combinar sair juntos. Não para fazer o que o pai e a mãe quer, mas para fazer algo que é interessante para o filho, né? Então, o que você quer fazer hoje, filho? Hoje o dia é seu. Eu lembro muito que fiz isso muitas vezes com a minha filha. Filha, hoje o meu dia é para você. O que você quer fazer? Né? Então, ela dava ali 3, 4 coisas que ela gostaria de fazer no dia e nós saíamos cedo e íamos fazendo. E aproveitávamos esse movimento para bater papo, para eu saber dela, se tinha algum menino rondando, né, os muros de Jericó, como é que estavam as coisas. E ela ia falando suavemente e muitas coisas eu não concordava, mas eu ouvia e dizia: isso é fase, isso vai passar, isso tem tempo, isso tá recebendo influências, eu estou vendo pela fala que não são influências da nossa casa, são influências de alguns amigos. Então, esses momentos de proximidade, num restaurante, numa sorveteria, num shopping, num lugar, leva a conversa a fluir naturalmente e ajuda os pais a entenderem o que está passando com esse filho, o que está influenciando. Promover noites mesmo em casa, de filme com pipoca, todo mundo junto, viagens em família que não sejam só para agradar os pais, mas que tenham alguma atividade que agrade aos filhos, né? Isso a gente pensou muitas vezes como casal, meu marido e eu, olha, por onde a gente vai tirar férias esse ano? Mas os meninos vão gostar disso? Porque senão fica desinteressante acompanhar o pai e a mãe, né? Exato, eles querem atividade, exato. Então tem que equilibrar, né? Equilibrar, pensar nisso. Tem o dia das meninas, o dia dos meninos, pode sair o pai com o menino, a mãe com a menina, ou pode sair o pai com a filha. Tem uma forma fantástica de melhorar a autoestima quando eles estão ali na adolescência. O pai sair só com a filha, levar um bom restaurante, entregar flores para ela no aniversário. Ela vai criando um conceito de importância, de valor pessoal. Isso é muito importante. No processo de menstruação também, a mãe estar com ela, celebrarem esse momento em que ela se torna mulher. Então, há muitas questões que são importantes de valorização, né? E uma básica que pode ser construída diariamente
adolescente é você valorizar aquilo que é feito e não pontuar aquilo que não é feito. Porque nós, como pais e responsáveis, nós somos hábeis em pontuar o que não foi feito. Já tomou banho? Não tomou banho. Já escovou os dentes? Não escovou os dentes? Não tirou isso aqui? Tira essa toalha molhada, arruma seus livros, tira o seu uniforme daqui. Então a gente vai muito pelo processo de correção. Então a gente pode se utilizar também, não que não deva corrigir o que precisa ser corrigido, mas se utilizar muito também do processo de valorização, elogiar aquilo que está funcionando bem. Isso fortalece bastante a autoestima do nosso filho, dá sentido de valor para ele. Eu consigo fazer coisas boas. Olha só, meu pai gosta disso, né? Meu pai acha legal isso em mim. E a autonomia. À medida que a criança vai crescendo, vai oferecendo autonomia. Isso super ajuda no desenvolvimento da autoestima. Porque às vezes ele tá maiorzinho, você chega numa loja para pagar e você fala assim, não, deixa que eu pague que você não sabe mexer com isso, né? Você se sente capaz. Exato, eu lembro bem as primeiras vezes que nós entregávamos o cartão de crédito para os filhos e dava a senha para ele ali pagar. A gente estava ali, mas ele levantava e ia lá pagar. E ele levantavam, né, felizes, que confiança os pais estão dando para eles. Então isso traz para eles no entendimento de que eles são confiáveis, então eles têm valor. Então esse tipo de atividade vai favorecendo bastante o desenvolvimento da autoestima, a adaptação com a nova vida, o crescimento e desenvolvimento para a questão de assumir responsabilidades, que é o que ajuda bastante nesse processo. Legal. E esse reforço, né? Como você bem colocou, elogiar é sempre muito importante. A gente já vive num mundo com tantas dificuldades. Se nós pais usarmos frases, por exemplo, menino, você não faz nada que presta. Tudo que eu te peço, você não faz. A gente está reforçando de que eles não têm autonomia, não são responsáveis. E isso, de fato, pode minar essa autoestima que está em desenvolvimento, digamos assim. Pais, vocês viram como esse assunto é tão especial? Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre os adolescentes e principalmente sobre os desafios que eles enfrentam. Mas algumas dicas que foram colocadas aqui, você pode colocar em prática. Você pode tomar tempo para sair com seu filho, como a Dilene bem colocou, pode ser individualizado. Sair com a filha ou com o filho, isso vai fazer a diferença. Elogie sempre que possível, tome tempo para que o seu adolescente sinta em você muita confiança. E certamente as coisas aí na sua casa estarão mais tranquilas, porque você tem um adolescente que está se desenvolvendo de maneira plena, mas com todo o apoio e suporte que os pais podem dar. Foi muito bom ter você nesse episódio do Filhos em Foco e a gente espera você no próximo episódio. Se você gostou deste momento, compartilhe este link, se inscreva para você concorrer a grandes prêmios e nós nos encontramos em breve. Até mais!